E aí pessoal, meu nome é Igor, estou estreando hoje como professor de Geografia no cursinho Elza Soares. E na aula de hoje a gente vai falar sobre Geografia do Brasil, mais especificamente sobre a hidrografia do Brasil, ou seja, de onde vêm as águas do Brasil e como elas são usadas e para que elas são usadas. Então primeiro a gente vai falar sobre as características gerais da hidrografia do Brasil. Primeiramente o Brasil é um país reconhecido pelo grande volume de águas que tem, né? O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de água doce do mundo, assim. Então, dos 100% da água doce do mundo, 8% é do Brasil. Então nós temos uma grande quantidade de rios e uma quantidade abundante dessa água doce do mundo. Então, para a gente estudar a hidrografia do Brasil, a gente precisa primeiramente relembrar alguns conceitos. Então hoje a gente vai ver o que são os rios, as classificações deles, o que são bacias hidrográficas, o que são aquíferos, enfim. Como eu já disse, o Brasil é um país rico em rios, especialmente de Planalto, vamos ver isso depois também, e ele é pobre em lagos naturais. A hidrografia do Brasil é composta por diversas bacias hidrográficas e nós vamos ver algumas delas daqui a pouco. Então, primeiro, o que são as bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas, elas são a área ou a região em que a rede hidrográfica está com os cursos das águas. Ou seja, onde é que está o rio, onde é que estão os seus afluentes e os seus subafluentes. A região que está circundando essa área são as bacias hidrográficas. E o que são a rede de drenagem ou a rede hidrográfica? É o conjunto desses cursos. Ou seja, o conjunto do rio, da afluente, do seu subafluente. Toda essa rede é chamada de rede hidrográfica. Então, essa é basicamente a diferença. Aqui a gente tem uma ilustração para a gente entender um pouco melhor esse conceito. Então, aqui a gente tem elementos básicos, né, da bacia hidrográfica. Aqui nós temos a nascente, que é de onde a água brota do solo para dar luz a um curso de água que vai se tornar um rio. E aqui a gente vê o leito principal do rio, ó, que é o maior. Aqui também nós vamos ter o afluente, que são outras nascentes menores que vão desaguar no leito principal. E aqui na ilustração a gente não vê, mas nós também temos subafluentes que vão nascer, desaguar no afluente, que vai desaguar no leito principal. Aqui a gente tem o que a gente chama de divisor de águas, que é uma zona de terra mais elevada que vai separar duas ou mais dessas redes hidrográficas. E a região que está em volta do leito principal, abaixo dessa zona elevada, ela é chamada de fundo do vale. E o final do rio, que é onde ele deságua, é chamado de foz. E aqui também a gente tem o lençol freático, que é o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo e que ajuda a abastecer o leito dos rios. Aqui a gente tem outra ilustração que deixa mais didática a explicação sobre a diferença da bacia hidrográfica e da rede hidrográfica. Aqui a gente tem um rio principal, vocês podem ver, os seus afluentes e os seus subafluentes. Toda essa área circundada em vermelho, em volta da rede hidrográfica, é a bacia hidrográfica. Ela está circundando a rede. E o conjunto dos leitos, o principal, o afluente e os subafluentes, esse conjunto de cursos de água são as redes hidrográficas. Pode passar o slide? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos rios. Isso é um pouquinho mais complicado, então a gente vai fazer mais com calma para entender. Então tem várias formas de classificar os rios. Uma delas é em relação ao escoamento da água, ou seja, segundo a quantidade de água que os rios se formam, eles são classificados em rios perenes. Os rios perenes são rios que a gente pode dizer que são permanentes, ou seja, eles estão sempre seguindo o seu curso de água. Eles podem diminuir o número de água e aumentar, dependendo da estação do ano, mas eles sempre vão estar seguindo o seu curso. Aqui na minha região, por exemplo, no Vale do Paraíba, a gente tem o Rio Paraíba. E ele sempre está seguindo o seu curso. Às vezes a gente percebe que ele está mais alto, às vezes a gente percebe que ele está mais baixo. Mas ele sempre está ali. O Rio Paraíba nunca secou, porque ele é um tipo de rio perene. Depois do rio perene, nós temos dois tipos, são os rios efêmeros e os rios intermitentes. Esses dois rios, eles
são parecidos, podem até ser confundidos, porque eles não são permanentes como os perenes. Mas eles têm algumas diferenças. A gente vai ver quais são. Os rios efêmeros, ou torrentes, como a gente também pode chamar, eles são aqueles em que somente existem em épocas de alta pluviosidade, sendo formados pelas águas que escoam do solo. Então isso a gente já percebe que os rios efêmeros eles se formam a partir das águas que ecoam dos solos. E nas épocas de seca, essas águas são evaporadas, e isso faz com que o curso dos rios efêmeros desapareça. Já os rios intermitentes, que também são chamados de temporários, são aqueles em que em algum momento sofrem com a seca das estações, ou seja, nas estações mais secas ou nas regiões mais secas, com menos chuva, eles diminuem muito o seu volume de água. Não chegam a desaparecer, quase desaparecem, e decorrente da baixa pluviosidade. Então, de tal modo, o lençol freático ele não é suficiente para abastecer o leito desses rios, dos rios intermitentes, então ele diminui muito o seu nível a ponto de quase desaparecer. Pode passar. Essa classificação é muito importante, que é em relação ao relevo. Segundo o relevo em que estão inseridos, os rios são classificados em dois tipos muito importantes, porque isso cai em vestibular: rios de planalto e rios de planície. Os rios de planalto são os rios predominantes no Brasil. São o tipo que a gente mais encontra no Brasil. Eles são aqueles que apresentam elevado potencial hidrelétrico. Porque os rios de planalto, eles têm alta declividade, eles têm muitas quedas. E, portanto, a água desce com alta velocidade. E isso é muito importante para gerar energia. As águas descendo com alta velocidade, elas giram as turbinas das usinas hidrelétricas e é isso que gera energia. Então, portanto, apresentam grandes quedas d'água, como as cachoeiras. Em alguns trechos, esses desníveis no curso da água impedem ou prejudicam a navegação. Isso é importante, porque isso é um dos principais pontos que vai diferenciar do rio de planície. Que é, o rio de planície são utilizados justamente para navegação, porque eles têm pouca declividade. Não apresentam desníveis em seu curso de água, ou pouco desnível, né? Nascendo e desembocando em locais planos e relativamente baixos. Eu tive uma professora que nos ensinava assim, sempre, rios de planície para navegar e rios de planalto para energia dar. Se a gente guarda essa frase, rios de planalto para energia dar, rios de planície para navegar, isso ajuda muito a entender para que serve cada um desses rios. Pode passar. Os rios também podem ser classificados em relação à sua coloração. Rio de água clara e rio de água escura. Essa é um pouco mais simples de entender, né? O próprio nome já diz. Os rios de água clara, eles apresentam menor quantidade de sedimentos. No entanto, as suas águas serem mais claras não significa que eles são mais limpos. Isso também é importante ser guardado. Se tiverem um tom mais esbranquiçado, podem conter mais sedimentos, minerais e calcário. E os rios de água mais escuras, eles contêm uma maior quantidade de sedimentos e de matéria orgânica, e por isso as águas são mais escuras. E há também aqueles rios de água mais escuras em que a cor do solo favorece a cor do rio. Então, óbvio que um rio que tem um solo mais barrento, ele vai ter uma cor mais amarelada, uma cor marrom, enfim. Isso tudo influencia nas cores. Pode passar. E essa classificação é em relação à drenagem da água. Segundo o potencial de drenagem dos rios, eles são classificados em rios efluentes e rios influentes. O que são os rios efluentes? Eles são os rios que não sofrem com o período da seca, visto que sempre recebem água do subsolo. Então, os rios efluentes, eles são abastecidos pelo subsolo. Eles são abastecidos mais numa relação geológica interna. Então, eles não sofrem com a seca ou com a falta de chuva, que são agentes externos. Então, eles são abastecidos geologicamente pelo subsolo. Então, a relação deles com a água é muito mais interna do que externa. Então, os rios influentes, por sua vez, são aqueles que estão localizados, sobretudo nas regiões áridas. Eles sofrem, sim, com a diminuição da vazão de água, sendo que elas são infiltradas pelo subsolo ou evaporadas. Pode passar. Agora a gente vai falar uma coisa importante também, que é a classificação da foz. O que é a foz? A foz é onde o rio deságua, onde é que o rio termina. E existe essa classificação, ele é o ponto de desaguamento de um rio. Pode ocorrer no mar, ou lago, ou em outro rio. Os rios principais costumam desaguar no mar. Já os rios afluentes e subafluentes, eles desaguam sempre em outro rio. Justamente por isso eles são afluentes, né? E nós possuímos 3 tipos de foz. A foz estuário, que é em um canal. A foz em delta,
que é em vários canais, formando uma forma mais triangular, por isso delta, e a forma mista, que pode conter as duas coisas. Passa o slide que a gente vai ver imagens. Aqui a gente vê a foz estuário. Ela segue o movimento do rio em um canal e deságua no mar. A foz em delta, ela se abre, formando uma forma triangular e desaguando assim. Aliás, um exemplo muito famoso do desaguamento em delta é o delta do Nilo, a região do delta do Nilo no Egito, porque essa região, assim como outras regiões de delta, na história do mundo, eles sempre foram utilizados para aglomeração de pessoas, para utilizar a agricultura, enfim, as regiões de delta, assim como a região da delta do Nilo, eles desenvolveram algumas sociedades. E aqui nessa imagem a gente vê a foz mista, né, que tem um desaguamento delta e que tem um desaguamento de estuário, os dois ali na mesma rede de drenagem. Pode passar? Agora a gente vai falar sobre os aquíferos. É uma questão muito importante. Os aquíferos, eles são reservas de água acumuladas em formações geológicas subterrâneas. Ou seja, formações geológicas de pedras, de rochas subterrâneas com alta permeabilidade que vão acumulando água no subsolo. E isso pode abastecer alguns rios. Por exemplo, aqui a gente tem uma ilustração de um aquífero. Aqui a gente tem uma camada de rochas de basalto, que é uma rocha vulcânica, né? Uma rocha extrusiva, uma rocha... Aqui a gente tem uma camada de arenito, que é uma formação rochosa sedimentar porosa, justamente por isso ela está acumulando água. E aqui a gente tem os folheiros, que também é outra formação geológica sedimentar. Aqui nessa camada de arenito, pela sua porosidade, as águas se acumulam e absorvem, o arenito absorve a água como se fosse uma esponja e ali fica acumulada. E alguns dos rios que passam por aqui, que são chamados zonas de descarga, eles são abastecidos por esses aquíferos por baixo, né? O subsolo abastece o rio. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil e um pouco das suas características. A gente vai tratar aqui hoje, basicamente, da Amazônia, da Amazônica, da Bacia Amazônica, a Bacia de São Francisco, a Bacia do Tocantins-Araguaia e aqui as bacias do Paraguai, do Paraná e do Uruguai, que juntas são chamadas de platina. Pode passar. Bom, primeiro, a gente vai falar das bacias hidrográficas a bacia hidrográfica do Amazonas. Então, primeiro a gente vai falar sobre a bacia hidrográfica do Amazonas, que é a maior do Brasil. Não só do Brasil, como do planeta, né? Não só do Brasil. Ela é responsável por drenar água de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Então é uma quantidade muito grande de água. O principal rio dela é o rio Amazonas. Ela é uma bacia de relevo de planície. Então, a utilização dessa bacia, como a gente já falou, se os rios dela são de planície, elas são usadas majoritariamente para navegação, para agricultura e pesca, e menos para energia, né? Porque seria de planície e não de planalto. Como eu disse, é a maior do mundo, então é muito importante a gente saber guardar o nome e as características dessa bacia, porque ela provavelmente vai ser cobrada. A outra bacia é a bacia do Rio São Francisco, né? Bacia do São Francisco. Ela é um importante meio de ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste, e ela tem cerca de 640 mil quilômetros quadrados. A bacia do São Francisco, ela, claro, tem como principal rio o Rio São Francisco. Já esse é uma bacia de predominância de rios de planalto, portanto, tem um grande potencial de produção de energia elétrica, né? Com os rios, suas quedas em alta velocidade, enfim, os rios de planalto para energia dá, vamos lembrar. E é usado também para agricultura, né? Então, por ser uma bacia que tem rios que ligam a região Nordeste e Sudeste, é muito importante para a integração nacional do país. A região Sudeste e a região Nordeste são muito ligadas, muito por causa do Rio São Francisco, por causa da importância dele. Inclusive, a gente precisa lembrar até da transposição do Rio São Francisco
que foi uma medida do governo federal de alguns anos atrás para tentar distribuir melhor as águas do Rio São Francisco, para tentar melhorar a vida das pessoas de algumas regiões mais secas, né? Agora a gente pode passar. Agora, falando um pouco da bacia do Tocantins-Araguaia, né? Que, como o próprio nome diz, passa ali pela região do estado do Tocantins. Tem uma área superior a 800 mil km² e é a maior bacia hidrográfica inteiramente situada no território brasileiro. Isso é importante, porque as outras, elas, né, cruzam as fronteiras do Brasil com os nossos vizinhos. O principal rio é o rio Tocantins, claro, e é uma bacia hidrográfica de relevo de planalto. Também, né, usada muito para geração de energia, claro, para agricultura também, e para navegação em alguns trechos. Uma coisa que a gente precisa lembrar, e que é importante aqui, rios de planície são para navegar, e rios de planalto são para dar energia, como eu falei. Mas isso não significa que um rio de planalto seja impossível de se navegar e que num rio de planície vai ser impossível de se gerar energia. É que eles são usados primordialmente para uma coisa ou outra. Mas é claro que existem exceções, né? Não é porque ele é de planalto que ele não é impossível de navegar. Tem alguns trechos que vai ser possível, e é o caso da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que alguns trechos são usados para navegação. Como eu já disse, ele tem o maior potencial energético 100% nacional, né? Aí agora, é muito importante falar disso aqui, da bacia que é chamada de Platina. Essa bacia, na verdade, ela é um conjunto de 3 outras bacias, que é a bacia do Paraná, a do Paraguai e a do Uruguai. É a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, depois da Amazônica, e eu vou falar um pouquinho de cada uma das 3 que compõem a bacia da Platina, né? Primeiro, a do Paraná. O rio principal é o rio Paraná, é uma bacia de relevo de planalto, também aí para dar energia, né? Primordialmente para dar energia, e claro também para agricultura e para navegação em alguns trechos. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar, falou em bacia hidrográfica do Paraná, lembramos da usina hidrelétrica de Itaipu. Isso não se pode esquecer, porque é a maior fonte de energia que vem aqui para a nossa região é da usina de Itaipu, e ela está lá presente na bacia hidrográfica do Paraná. A segunda que compõe a Platina é a bacia do Paraguai. O principal rio é o rio Paraguai também, e essa é um relevo de planície. Então ela é usada muito para navegação e para agricultura. E a terceira é a bacia do Uruguai, que tem 2 rios principais, que são o rio Canoas e Pelotas, e o relevo dela é também um relevo de planalto para gerar energia. Como eu disse, para gerar energia primordialmente, mas claro que tem outros usos, como a agricultura e a navegação em alguns trechos. Agora a gente vai passar. É isso. Eu acho que deu para a gente fazer um bom resumo da hidrografia do Brasil, para não ficar uma aula muito extensa e cansativa. Eu espero que vocês tenham gostado, e é um prazer estar no cursinho Elza Soares. Obrigado.